Abraão e Sara eram casados há muitos anos. Eles se amavam muito. Desde o início de seu casamento, eles compartilhavam um vínculo profundo e inquebrável. Abraão, um homem de fé e determinação, sempre acreditou que Deus tinha um plano especial para eles. Sara, com sua graça e sabedoria, era a companheira perfeita para ele. Juntos, eles enfrentaram muitos desafios, mas o maior de todos ainda estava por vir. O sonho deles era ter filhos um dia, construir uma família. Eles frequentemente falavam sobre como seria ter uma casa cheia de risos infantis e a alegria de ver seus filhos crescerem. Abraão imaginava ensinar seus filhos sobre a vida e a fé, enquanto Sara sonhava em cuidar e nutrir cada um deles. Eles viam as crianças brincando nas ruas e desejavam profundamente que um dia pudessem ter seus próprios filhos para amar e proteger. Mas Sara não podia ter filhos. A cada mês que passava sem sinais de gravidez, a dor e a frustração aumentavam. Ela consultou curandeiros e tentou vários remédios, mas nada parecia funcionar. A sociedade da época via a infertilidade como uma maldição, e Sara sentia o peso desse estigma. Ela se perguntava por que Deus não respondia suas orações e se sentia cada vez mais desesperada. Isso a deixava muito triste. Ela passava noites em claro, chorando em silêncio, enquanto Abraão tentava consolá-la. A tristeza de Sara era profunda, e ela se sentia isolada em sua dor. Mesmo cercada por amigos e familiares, a ausência de um filho a fazia sentir-se sozinha. Ela olhava para o horizonte, buscando respostas e conforto, mas encontrava apenas mais perguntas. Ela sentia como se estivesse faltando algo importante em sua vida. Cada vez que via outras mães com seus filhos, seu coração se apertava. Ela desejava mais do que tudo experimentar a alegria da maternidade. A sensação de vazio era constante. E ela se perguntava se algum dia seria preenchida. Sara sabia que Abraão também sofria, e isso só aumentava sua angústia. Abraão também sentia a dor da situação. Ele queria confortar Sara. Ele a abraçava e dizia que tudo ficaria bem, mas no fundo, ele também estava preocupado. Abraão era um homem de fé, mas a espera e a incerteza testavam sua paciência. Ele orava fervorosamente, pedindo a Deus um sinal, uma resposta. Ele queria ser forte por Sara, mas às vezes, a dor era insuportável. Os dois oravam a Deus por um milagre. Eles passavam horas juntos, ajoelhados, pedindo a Deus que lhes concedesse um filho. Suas orações eram cheias de esperança e desespero. Eles acreditavam que Deus os ouvia e que, de alguma forma, Ele responderia. A fé de Abraão e Sara era inabalável, e eles continuavam a esperar por um milagre, mesmo quando tudo parecia perdido. Eles continuaram a ter esperança de ter um filho. Cada novo dia trazia uma nova oportunidade de esperança. Eles se apoiavam mutuamente, encontrando força no amor que compartilhavam. Abraão e Sara acreditavam que, apesar de todas as dificuldades, um dia seriam abençoados com um filho. Eles olhavam para o céu, buscando sinais, e mantendo a fé de que Deus tinha um plano para eles. Eles sabiam que Deus tinha um plano para suas vidas. Abraão frequentemente lia as Escrituras, buscando conforto e orientação. Ele e Sara discutiam as promessas de Deus e se lembravam das histórias de milagres do passado. Eles acreditavam que, assim como Deus havia abençoado outros antes deles, Ele também os abençoaria. Sua fé era a âncora que os mantinha firmes em tempos de tempestade. Mas eles ainda não sabiam qual era. A incerteza era uma constante em suas vidas. Eles se perguntavam como e quando Deus responderia suas orações. Abraão e Sara buscavam sinais e orientação, mas muitas vezes se sentiam perdidos. Eles confiavam em Deus, mas a espera era difícil. Cada dia sem resposta era um teste de sua fé e paciência. Sara começou a pensar em outras maneiras de ter uma família. Ela sabia que, em sua cultura, havia outras opções. Ela considerou a possibilidade de Abraão ter um filho com outra mulher, uma prática comum na época.
Embora a ideia a entristecesse, ela estava disposta a fazer qualquer coisa para realizar o sonho de ter uma família. Sara ponderou longamente sobre essa decisão, sabendo que mudaria suas vidas para sempre. Essa era uma prática comum naqueles tempos. Muitas famílias recorriam a essa solução quando enfrentavam problemas de infertilidade. Sara sabia que não seria fácil, mas acreditava que era a única maneira de dar a Abraão o herdeiro que ele tanto desejava. Ela pesquisou e conversou com outras mulheres que haviam passado pela mesma situação, buscando conselhos e apoio. Ela sabia que poderia ser a única maneira de ter um filho. Sara estava determinada a encontrar uma solução. Ela discutiu a ideia com Abraão, explicando suas razões e esperanças. Abraão, embora relutante, entendeu a profundidade do desejo de Sara e concordou em considerar a opção. Juntos, eles decidiram seguir esse caminho, na esperança de finalmente realizar seu sonho de ter uma família. Ela amava Abraão e queria dar-lhe um herdeiro. O amor de Sara por Abraão era imenso, e ela estava disposta a fazer qualquer sacrifício por ele. Ela sabia que essa decisão não seria fácil, mas acreditava que era a melhor escolha para ambos. Com determinação e esperança renovada, Sara e Abraão se prepararam para enfrentar esse novo capítulo em suas vidas, confiando que Deus os guiaria em cada passo do caminho. Sara então bolou um plano. Ela estava desesperada para ter um filho, algo que ela e Abraão desejavam profundamente. A pressão da sociedade e a dor pessoal de não poder conceber a levaram a considerar opções que, de outra forma, nunca teria imaginado. Ela tinha uma serva chamada Agar. Agar era uma jovem mulher que servia fielmente a Sara há muitos anos. Ela era leal e dedicada, sempre cumprindo suas tarefas com diligência. Agar era uma mulher egípcia. Sua origem e cultura eram diferentes das de Sara, mas isso não impediu que ela se tornasse uma parte importante da casa de Abraão. Sara pediu a Agar para ser uma mãe substituta para ela, e Abraão, uma barriga de aluguel, como diríamos hoje. Ela explicou a Agar que isso era necessário para garantir a continuidade da linhagem de Abraão. Abraão ouviu o plano de Sara. Ele concordou em aceitá-lo. Embora relutante, ele entendeu a necessidade de ter um herdeiro e confiou no julgamento de Sara. Esta foi uma decisão difícil para todos os envolvidos. Sara lutou com seus sentimentos de inadequação, enquanto Abraão ponderava sobre as implicações morais e emocionais. Mas eles pensaram que era a melhor maneira de ter um filho. A esperança de finalmente ter um herdeiro superou suas dúvidas e medos. Eles não perceberam os problemas que esse plano causaria. As consequências de suas ações estavam além de sua compreensão naquele momento. Agar concordou com o pedido de Sara. Ela sabia que não tinha muita escolha, mas também queria ajudar sua senhora. Ela conhecia seu lugar na sociedade da época. Como serva, suas opções eram limitadas, e ela estava acostumada a seguir ordens. Faria o que sua senhora pedisse. A lealdade e a obediência eram esperadas dela, e Agar estava determinada a cumprir seu papel. Ela provavelmente sentiu uma mistura de emoções. A responsabilidade de carregar o filho de Abraão era enorme, e ela sabia que sua vida mudaria para sempre. Talvez se sentisse honrada em ajudar Sara, mas também nervosa com o que estava por vir. A incerteza do futuro e as possíveis complicações pesavam em sua mente, mas ela estava pronta para enfrentar o desafio. Logo, Agar engravidou do filho de Abraão. Isso trouxe alegria, mas também tensão para a família. Sara começou a sentir ciúmes de Agar. Ela se arrependeu de sua decisão. Ela começou a tratar Agar mal. Agar se sentiu confusa e magoada. Ela não entendia por que Sara a estava tratando daquela maneira. Ela estava carregando o filho de Abraão. Ela pensou que Sara ficaria feliz. A situação tornou-se cada vez mais difícil.
Abraão se viu em uma posição delicada. Ele amava Sara e Agar. Ele queria agradar a ambas, mas ele havia cometido um erro ao concordar com o plano de Sara. Ele não sabia como consertar as coisas. A raiva de Sara crescia. Ela maltratava Agar. Agar se sentia presa e sozinha. Ela decidiu fugir. Ela fugiu para o deserto, sentindo que não tinha mais para onde ir. Sozinha e grávida no deserto, sentia-se com medo e incerta. O que aconteceria com ela e seu filho? Ela não sabia como sobreviveria. Sentou-se perto de uma fonte de água, sentindo-se completamente desesperada. Enquanto Agar estava sentada perto da fonte, um anjo do Senhor apareceu para ela. O anjo a tranquilizou. Ele disse a ela que Deus tinha ouvido seus clamores. Ele prometeu abençoá-la e a seu filho. O anjo a instruiu a retornar para Sara e se submeter a ela. Ele prometeu que seus descendentes seriam incontáveis, como os grãos de areia da praia. Ele lhe disse para chamar seu filho de Ismael. Esse nome significava Deus ouve. Era um lembrete de que Deus havia ouvido seus clamores. Agar retornou para Abraão e Sara. Ela deu à luz um filho. Eles o chamaram de Ismael, como o anjo havia instruído. Ismael cresceu na casa de Abraão. O nascimento de Ismael foi significativo. Ele se tornaria o pai de uma grande nação. Isso cumpriu a promessa de Deus a Agar. Deus ouviu seus clamores e a abençoou. A história de Agar e Ismael é poderosa. Ela é uma das muitas histórias do Antigo Testamento que nos oferece lições profundas e duradouras. A narrativa começa com Agar, uma serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Quando Sara não consegue conceber um filho, ela sugere que Abraão tenha um filho com Agar. Este ato, embora bem intencionado, desencadeia uma série de eventos que mudam a vida de todos os envolvidos. Ela nos ensina sobre o amor e a fidelidade de Deus. Mesmo quando Agar e Ismael são expulsos para o deserto, Deus não os abandona. Ele envia um anjo para confortá-los e promete que Ismael se tornará uma grande nação. Esta promessa é um testemunho do amor incondicional de Deus e de sua fidelidade às suas palavras. Ela nos lembra que Deus ouve o clamor dos aflitos. Quando Agar, desesperada, clama a Deus no deserto, ele responde. Este é um poderoso lembrete de que, não importa quão desesperadora seja a situação, Deus está sempre ouvindo e pronto para intervir. Ele vê nossas lágrimas e ouve nossos gritos de socorro. Ele está sempre conosco, mesmo em nossos momentos mais sombrios. A presença de Deus no deserto com Agar e Ismael é uma prova de que Ele nunca nos abandona. Mesmo quando nos sentimos sozinhos e desamparados, Deus está lá, guiando-nos e oferecendo-nos conforto e esperança. Esta história também nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas. As ações de Sara e Abraão tiveram repercussões duradouras. O plano de Sara de usar Agar como mãe substituta saiu pela culatra, causando tensão e divisão em sua família. Isso nos lembra que nossas decisões têm consequências e que devemos buscar a orientação de Deus em todas as nossas escolhas. O plano de Sara de usar Agar como mãe substituta saiu pela culatra. Em vez de resolver o problema da infertilidade, ele criou novos problemas. Agar, agora grávida, começou a desprezar sua senhora, Sara, o que levou a conflitos e ressentimentos. Este é um lembrete de que tentar resolver problemas por conta própria, sem buscar a orientação de Deus, pode levar a complicações inesperadas. Causou dor e divisão em sua família. A tensão entre Agar e Sara afetou toda a família, incluindo Abraão. Este conflito familiar é um exemplo de como nossas ações podem impactar aqueles ao nosso redor. É um chamado para considerar cuidadosamente nossas decisões e buscar a paz e a harmonia em nossas relações. Isso nos lembra de buscar a vontade de Deus em todas as nossas decisões,
Quando confiamos em nossa própria sabedoria, podemos facilmente nos desviar do caminho certo. Mas quando buscamos a orientação de Deus, Ele nos guia e nos ajuda a tomar decisões que estão alinhadas com Sua vontade. Esta história é um poderoso lembrete da importância de confiar em Deus e buscar sua direção em todas as áreas de nossas vidas. A história de Agar e Ismael é uma história de esperança e redenção. Apesar das dificuldades e desafios que enfrentaram, Deus estava com eles. Ele transformou uma situação difícil em uma oportunidade para mostrar seu poder e sua graça. Esta história nos lembra que, não importa quão desesperadora seja a situação, há sempre esperança em Deus. Deus usou uma situação difícil para realizar seus propósitos. Ele transformou o desespero de Agar em uma oportunidade para demonstrar sua fidelidade e seu amor. Ele proveu água no deserto e prometeu que Ismael se tornaria uma grande nação. Esta história é um testemunho do poder de Deus para transformar situações difíceis em bênçãos. Ele abençoou Agar e seu filho, Ismael. Deus não apenas os salvou do deserto, mas também os abençoou abundantemente. Ismael cresceu e se tornou o pai de uma grande nação, cumprindo a promessa de Deus. Esta história nos mostra que Deus é fiel às suas promessas e que Ele sempre cumpre suas palavras. Ele cumpriu suas promessas a eles. A fidelidade de Deus é um tema central nesta história. Ele prometeu abençoar Ismael e cumpriu essa promessa. Esta é uma lembrança poderosa de que podemos confiar em Deus e em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Esta história nos lembra que Deus pode trazer o bem, mesmo das situações mais difíceis. Ele é capaz de transformar nossas lutas e desafios em oportunidades para crescimento e bênçãos. A história de Agar e Ismael é um testemunho do poder redentor de Deus e de sua capacidade de trazer luz nas trevas. Que possamos sempre lembrar dessas lições e confiar em Deus em todas as circunstâncias. Se inscreva no canal, curta e compartilha. Nossos encontros acontecem todos os dias, às 18 horas.